Hoje, confesso para você que eu estou muito feliz em poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo nos direcionou a respeito da palavra. Queria que você abrisse no segundo livro de Reis, no capítulo 9. Segundo Reis 9, versículo de número 1. Nós vamos ler a Escritura Sagrada e depois de lermos, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou ler na versão NVI e eu queria incentivá-lo a você acompanhar na sua Bíblia. Amados, eu confesso que, reconheço que nos últimos domingos eu tenho usado diferentes versões. Em cada sermão eu tenho trazido talvez uma versão, então, obviamente, a maioria dos meus sermões eu ministrei lendo na versão Almeida, Revista Atualizada, mas esse ano eu tenho estudado, comparando textos em outras versões. Na semana passada, ou na retrasada, eu usei a NVT, a nova versão transformadora, e hoje eu quero usar a nova versão internacional. Mas se você tem a Bíblia em outra versão, que não tem problema nenhum, isso não te impede de acompanhar o texto. Pelo contrário, isso faz com que você ainda tenha que ter mais atenção, porque talvez você vai estar ouvindo uma palavra e vai estar lendo outra, mas obviamente são palavras literalmente sinônimas. Então, queria que você prestasse atenção na leitura, segundo Reis, capítulo 9, verso 1, que você acompanhasse na sua Bíblia. A Escritura diz: enquanto isso, o profeta Eliseu, toda a igreja diga comigo, Eliseu, amém, chamou um dos membros da comunidade dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esta vasilha com óleo e vá a Ramote Gileade. Diga comigo, Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú. Diga comigo, Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e tire-o. Diga comigo, tire-o do meio dos seus companheiros e leve-o para uma sala. Diga comigo, sala. Em outras versões faz referência a uma câmara interior, ou um quarto interior da casa. Em outras versões até mesmo diz, leve-o para casa. Depois, verso 3, pegue a vasilha e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Diga comigo, rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade, e ao chegar encontrou os comandantes do exército reunidos, e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. E Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe. Diga comigo, Acabe, o seu senhor, e assim eu, e olha só, quem está falando é Deus, vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão. E o verso 10, quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Papai de amor,
Papai de graça, nessa manhã, rogamos ao Senhor, para que o Senhor nos dê revelação, e não apenas revelação, que nós também possamos receber uma capacitação para darmos uma resposta que o Senhor espera de nós. Pai, eu oro não apenas por olhos abertos, mas eu oro também por mãos levantadas. Eu oro, ó Pai, por decisões, eu oro por posturas, eu oro para que de fato, nessa manhã, nós não estejamos aqui simplesmente reunidos, como se fosse apenas uma mera cerimônia, que não tem valor ou poder em si, pelo contrário, nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós estamos aqui para prestar culto, estamos aqui também para termos o nosso espírito atento, àquilo que, como o apóstolo João escreve, aquilo que o Espírito diz à igreja, que seja esse o nosso coração, queremos estar atentos àquilo que o Espírito diz à igreja. Essa é a nossa oração. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz: glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que o contexto do capítulo 9 do segundo livro de Reis faz alusão à temporada mais sombria da história da nação de Israel. A nação estava vivendo os seus piores dias, e não apenas especificamente aquele dia, mas isso já vinha de um tempo. Acredito ser sabido de todos vocês que dos anos 870 a 850 antes de Cristo, durante essa época, em Israel, nós tínhamos então o sétimo reinado de um rei, e eu me refiro ao reinado de Acabe. Acabe, marido daquela que era bruxa, feiticeira, Jezabel. Obviamente todos vocês já ouviram falar a respeito daquilo que Jezabel, infelizmente, realizava contra o povo de Deus, assim como também o seu marido Acabe. E durante esse tempo, aqui nessa ocasião, na ocasião do capítulo 9, Acabe já tinha morrido, e inclusive o seu filho já havia tomado o reinado, mas é bem verdade que Jezabel, a sua esposa, ainda estava viva e morava na cidade de Jezreel. E se você se lembra, enquanto Acabe ainda estava vivo e era o rei, Jezabel era aquela mulher que até governava a sua casa, o seu marido, e consequentemente a mulher que governa a casa e o marido que é rei, a mulher governava a própria nação. E não diferente disso, nos tempos do reinado do seu filho, aquela mulher também, ela governava, mesmo que indiretamente, mas tamanho peso de influência e liderança natural que aquela mulher Jezabel tinha. O fato é que a nação vivia dias terríveis, escuros, aonde nesse tempo da família de Acabe, de Jezabel governar, nós estamos falando de um período de grande idolatria, e não apenas grande idolatria, como também grande imoralidade. Então, eu estou trazendo essas considerações para que nós reconheçamos que talvez eram dias desesperançosos. As pessoas não tinham esperança de um futuro melhor. Nós estamos também, obviamente, dizendo que era um tempo de escassez de fé, até por conta das atrocidades que Acabe e Jezabel realizavam contra os filhos de Deus, contra a nação do povo de Deus. Eram dias que talvez muitos estavam com a fé esmurecida. E a grande verdade é que nós sabemos que quando nós pensamos na atividade profética relacionada aos dias do reinado de Acabe e de Jezabel, todos nós nos lembramos rapidamente e diretamente daquele que foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Elias. Elias, que confrontava os profetas de Baal. Elias, que fora usado por Deus para que fogo caísse do céu. Esse mesmo Elias, um homem intrépido, ousado, cheio de fé, também foi um homem que teve os seus embates com Jezabel, embates estes até mesmo que abateu a alma de Elias. Elias então, ele tinha uma fé e uma esperança no Senhor, que aquela nação seria livrada daquela mulher, daquela família. Mas a grande verdade é que nos dias de Elias a nação não fora livrada.
Agora, Deus havia falado com Elias, no momento onde nós temos a conjuntura de Elias ser assunto aos céus, porque todos nós sabemos que Elias foi arrebatado. Elias não passa aqui pela morte, Deus o leva em uma carruagem de fogo. E nesse contexto, onde nós vemos uma transição geracional, aonde Elias passaria o seu bastão profético, o seu bastão ministerial, para o seu fiel discípulo Eliseu, Deus havia falado com Elias: Elias, não foi nos seus dias, mas será nos dias do seu sucessor. Será na nova geração que eu irei livrar a minha nação de Acabe, de Jezabel, e trarei uma nova esperança e um novo tempo sobre o meu povo. E aqui, nesse capítulo, nós temos o cumprimento profético daquilo que Deus havia falado para Elias. Eliseu era o grande profeta da nação. E não apenas isso, além de ser grandemente usado por Deus, nós sabemos que Elias foi usado para fazer 7 grandes milagres, mas Eliseu foi usado para fazer 14 grandes milagres. Fora isso, Eliseu então estava treinando uma equipe, um time de profetas. Eliseu tinha os seus discípulos. E aqui, inclusive, nesse capítulo, é poderoso você saber que essa grande missão fora executada não pelo grande profeta Eliseu, mas pelo seu discípulo. E eu acredito que, de fato, o tamanho da liderança de um homem é literalmente medido pelos feitos, não que ele faz diretamente com as suas mãos, mas pelos feitos realizados por aqueles a quem ele mesmo treinou. A extensão ministerial, ou até mesmo a extensão de um legado, está relacionado à continuidade. Sabe por quê? Porque às vezes para alguém que é habilidoso é fácil pôr a mão e fazer. Agora, desafiador é você treinar alguém para fazer aquilo que você faz, e essa pessoa dar continuidade à visão que Deus colocou no seu coração. É por isso que até mesmo a liderança tem como máxima que sucesso sem sucessor pode ser considerado um fracasso. A grande verdade então é que nesse momento algo sublime acontece. Eliseu vira para um dos seus discípulos. Aqui nós não temos o nome desse homem, nós não temos o nome desse profeta, mas o fato é que era um homem ousado, o fato é que era um homem cheio de fé. E Eliseu então vira para ele e fala assim: você sabe, Deus vai usar você. E olha que loucura, aquilo que Deus iria usá-lo para entregar a palavra que ia mudar o destino de toda uma nação. Agora, precisamos reconhecer algo. O profeta, ele apenas iria transmitir a mensagem. Deus estava aqui separando um homem para cumprir uma missão. Que homem é esse? É o homem que seria levantado como o novo rei da nação. Estamos nos referindo a Jeú. Diga comigo, Jeú. Eliseu então vira para o seu discípulo e fala o seguinte: olha, você vai para aquela cidade, Ramote Gileade, e quando você chegar lá, você vai encontrar Jeú. Sabe o que vai acontecer? Jeú vai estar no meio de um tanto de gente, vai estar lá junto com os outros comandantes do exército, mas você vai virar para Jeú, e você vai falar assim: Jeú, você vai sair do lugar onde você está, você vai entrar comigo dentro da casa, você vai entrar para dentro de uma sala, você vai entrar para dentro de um quarto secreto, você vai entrar para dentro de um lugar secreto, e lá eu quero ter uma conversa com você. E se eu fosse intitular essa mensagem de hoje, eu a chamaria de o poder do lugar secreto. O Espírito Santo tem falado muito comigo nos últimos dias acerca do poder do lugar secreto. E nós, como igreja hoje, precisamos nos levantar com uma resposta mediante aquilo que o Espírito deseja entregar ao seu povo. Sabe o que é poderoso? Eliseu colocou uma condição, e a condição fora: meu filho, quando você chegar lá e estiver com Jeú, ele precisa de entrar para o lugar secreto. Somente no lugar secreto você vai entregar para ele aquilo que você foi fazer. O que que aquele profeta foi fazer? Aquele profeta foi ungir Jeú para que ele se tornasse o novo rei da nação. Olha o tamanho da palavra profética, olha o tamanho da promessa que seria liberado. Olha o tamanho da missão que Jeú receberia. Jeú nem imaginava, mas naquele dia ele ia ser ungido rei, ele ia ser levantado rei, e ele se tornaria o libertador do povo, para que aquelas amarras de destruição, de opressão,
proveniente de toda a família de Acabe seria destruída. Agora, sabe o que é louco? Tudo isso aconteceu porque Jeú, porque um homem teve a disposição de entrar em um lugar secreto. Você já parou para imaginar se Jeú não tivesse entrado nesse lugar secreto, irmãos? Para que essa mensagem fosse entregue, Eliseu impôs essa condição. Deus ungiria ele, receberia uma palavra que mudaria o destino de uma nação inteira. Mas é como se naquele dia, Jeú recebe aquilo que os discípulos receberam, como foi aqui dito pelo Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, especificamente eu me refiro ao capítulo 6, aonde Jesus vira para os seus discípulos e fala a mesma coisa que aquele profeta disse para Jeú: entra para o quarto em secreto. Entra para o quarto e fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Naquele dia, Jeú recebeu uma grande recompensa. Jeú recebeu uma grande atribuição. Jeú recebeu uma unção. E tudo isso acontece porque aquele homem deu a resposta. Qual a resposta? De entrar para o lugar aonde Deus estava chamando para que ele entrasse. Imagina se ele se recusasse. Imagina se Jeú virasse e falasse: não, você quer falar comigo? Fala aqui. Não, eu não quero sair aqui do meio do povo. Existem pessoas que não têm a disposição de sair do meio do povo. Mas hoje a mensagem que o Espírito deseja trazer para a igreja é nós nos relembrarmos que em toda a história, quando Deus está prestes a mudar o destino de uma nação inteira, a primeira coisa que Ele faz é sempre chamar um homem para o lugar secreto. Se Deus quer mudar o destino da nossa nação, se Deus quer mudar o destino do Brasil, se Deus quer mudar, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai chamar os seus para dentro de um lugar secreto. Ele chama pessoas a se consagrarem, todas as vezes em que Ele deseja derramar um grande mover. Existe um poder no lugar secreto. Quero dizer algo para você. No lugar secreto existe um segredo esperando por você. No lugar secreto existe uma unção esperando por você. Nós precisamos de entender que cada pessoa talvez tenha o seu lugar secreto. Para Davi, era ali no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Para João Batista, era ali no deserto. Jesus, a Escritura diz que ele sempre se retirava para orar. Ontem eu até postei no Instagram algo que eu estava meditando essa semana, que dos 4 evangelhos, o evangelho que mais narra a cena de Jesus orando é o evangelho de Lucas. Sabe o que é interessante? Porque o evangelho de Lucas é aquele que aprove a Deus trazer uma perspectiva mais humana do ministério de Cristo terreno. Ou seja, aquilo que o homem Cristo mais nos ensina é a necessidade da oração. E isso eu acho que mexia tanto com os discípulos, que aqueles caras que acordavam todos os dias ao lado de Jesus, que comiam todos os dias junto com Jesus, que iam dormir junto com Jesus o tempo todo, eles faziam tudo, eles viam Jesus curando, eles viam Jesus pregando, eles viam Jesus fazendo maravilhas, sinais, prodígios, grandes feitos, eles viam também Jesus orando. De tudo que Jesus fazia, certamente o que mais chamou a atenção deles foi a oração. Porque quando eles tiveram a oportunidade de fazer um pedido: Senhor, nos ensina. Eles não pediram: Senhor, eles não pediram: Senhor, nos ensina a pregar. Eles não pediram: Senhor, nos ensina a liderar. Você sabe, Jesus era um grande líder. A Escritura diz que por onde ele passava, grandes multidões o seguiam. Multidões só seguem grandes líderes. Mas o que mais chamava a atenção daqueles que estavam convivendo com Jesus, certamente Jesus atribuía um valor, uma importância maior na oração do que nas outras coisas. Isso não quer dizer que as outras coisas não são importantes, isso não quer dizer que nós não devemos ser treinados nas outras coisas, mas isso só quer dizer que nós não podemos trocar aquilo que é o principal, o primordial e a pedra fundamental do ministério, a oração. E os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar.
Amados, nós precisamos entender que a mensagem que vai carregar a nossa missão de vida será encontrada por nós quando nós tivermos a disposição de sairmos do meio do povo e entrarmos para a recâmara. Pensa, o tanto que Jeú talvez teria dificuldade de acreditar na transformação da nação. Talvez antes de entrar para aquele lugar, pode ser que Jeú era mais um dos desesperançosos. Mas quando ele entra ali, o poderoso é aquilo que ele fala: Senhor, eu irei, eu vou. Você sabe, e não precisa de você olhar, mas a continuidade desse texto, eu li só a primeira parte, os 10 primeiros, 11 primeiros versículos, mas depois o fim do capítulo 9, o capítulo 10, essa história continuando. Jeú sai dali, Jeú fala para aqueles colegas o que havia acontecido, Jeú conta para eles, aqueles homens então acreditaram naquela palavra, aqueles homens então foram, aqueles homens mataram Acasias, mataram Jorão, mataram o rei de Israel, mataram o rei de Judá, mataram Jezabel. Se cumpriu o que fora dito, porque quando Jeú quis enterrar Jezabel, já não tinha corpo mais, porque os cães haviam devorado, conforme a palavra do profeta, o corpo de Jezabel. Tudo aconteceu. Agora, sabe o que é louco? É que aquele homem, ele decidiu responder ao chamado de Deus. Ele decidiu ir e cumprir com a missão que ele havia recebido. E amados, hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu continuo crendo que o caminho de Deus é o mesmo. Todo o país foi mudado porque um homem se separou dos seus companheiros e decidiu viver um tempo a sós com Deus. Ele está nos chamando para olharmos para a nossa nação, para termos a disposição de entrarmos no nosso quarto, mas sairmos dali e realizarmos a missão que Ele nos confia. Família Emaús, precisamos nos lembrar de algo. Antes de sermos uma comunidade local, nós somos o povo de Deus na terra. E em toda a história, quando Deus quer trazer salvação, quando Deus quer trazer transformação, quando Deus quer trazer avivamento, Deus não unge prédios, Deus não unge placa de igrejas, Deus não unge denominação, Deus não unge juntas missionárias, Deus unge pessoas. São pessoas. É isso que Deus faz. Ele tem olhos para derramar sobre pessoas. Deus está procurando pessoas aonde o avivamento possa nascer. Tem tanta gente olhando para prédio, olhando para denominação. Você tem que olhar para você. E eu não estou falando aqui do ponto de vista de você ser introspectivo, não é isso. Eu estou falando é que você tem que olhar na responsabilidade que vai nascer no seu coração. Edward Bounds, um dos maiores autores da história do cristianismo sobre a temática oração, ele diz: o que a igreja precisa não é de mais dinheiro, o que a igreja precisa não é de mais estratégias, o que a igreja precisa são de pessoas mais ungidas. Amados, nós não precisamos, embora isso de fato é uma grande bênção, achar que talvez o avanço, a explosão, o avivamento, seja lá do que você quiser chamar, da igreja Emaús, vai acontecer quando nós tivermos ainda mais uma melhor organização. Em outras palavras, nós devemos nos organizar, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus de organização. Ele dissipa as trevas, Ele dissipa os caos, Ele faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Onde Deus habita não há caos. Mas o que nós precisamos entender é que enquanto as igrejas estão à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Essa tem que ser a nossa postura. Esse tem que ser o nosso coração. Agora, eu vou te contar algo, do fundo do meu coração, o que algumas pessoas não entendem, é que essa responsabilidade, ela é aberta para todos. Mas tem gente que de fato talvez pensa que não é para ele. Não é para ele.
Amados, é um erro você pensar que Deus talvez está chamando uma pessoa e não está chamando a outra. É óbvio que existem situações específicas e individuais que cada um vai viver, óbvio. E Deus vai te escolher para um lugar, Deus vai escolher outro irmão para outro lugar. Eu não estou falando isso sobre essa distinção do lugar aonde você vai cumprir o seu ministério, mas eu estou falando a respeito de que você tem um ministério. A questão não é se você recebeu o chamado, a questão é se você deu a resposta. Você sabe, eu quero navegar com vocês em algo. Vamos lembrar de uma parábola que Jesus conta, porque quando nós, por exemplo, esse dia, semana passada, uma pessoa da nossa igreja me procurou, falou assim: pastor, quero entender melhor a respeito da expressão que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu falei: olha, você quer entender? Muito bom, então vamos para o texto. Aonde que Jesus falou que muitos eram chamados, mas poucos escolhidos? Jesus estava contando uma parábola. Vamos ler, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler a parábola contada por Mateus e nós vamos ler a parábola contada por Lucas. Abre comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Depois nós vamos ler o relato de Lucas, a parábola da festa do casamento. A Escritura diz, Mateus capítulo 22, quantos acharam, diga amém. Vamos lá, eu não vou ler aqui, eu vou ler a versão de Lucas toda, de Mateus eu vou picotar, vem comigo, picotar que eu falo é porque em Lucas que eu quero ler o texto inteiro. Verso 1, Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo, verso 2, o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Diga comigo, festa de casamento do seu filho. O que esse rei que preparou essa festa fez? Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então olha só, um rei prepara um banquete, alguns chamam essa parábola de a parábola do banquete, para a festa de casamento, seu filho sai chamando convidados, mas para surpresa do rei, alguns não quiseram responder esse convite. Por que eu falei de nós lermos na versão de Lucas? Porque eu acho a versão de Lucas mais didática. Então nós vamos para Lucas. Agora, antes de ir para Lucas, olha o último versículo desse contexto aqui de Mateus, verso 14. Verso 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, nós precisamos de entender que uma lei hermenêutica para a interpretação do texto é a lei do contexto. Então, se você quer saber o que significa a expressão de Jesus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, você precisa entender o que Jesus está querendo falar no texto. Então, eu te mostrei que Jesus fala isso no final da parábola do banquete, da festa de casamento do filho, que um rei estava fazendo. Agora, vamos lá para Lucas e entender por que alguns homens não quiseram ir para a festa. Eu gosto da versão de Lucas, que ela é bem detalhada. Vem comigo, Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. Eu vou dar um tempo para você abrir. Lucas 14, 15. Quantos abriram, diga amém? Podemos ler? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, e aqui Jesus vai começar a contar a parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Como a gente leu Mateus, a gente sabe que quando Jesus contou, ele fez alusão que esse homem era o rei e que esse banquete era uma festa de casamento do filho. Está entendendo isso? Volta comigo.
E aí o que ele fez? Verso 17, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Diga comigo, tudo está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já estava há um tempo querendo pregar esse texto. Só que o fato de eu ter tido a conversa com essa pessoa da igreja semana passada me deu uma adiantada. Então eu quis colocar especificamente esse texto dentro dessa mensagem de hoje. Eu acho que vai casar, mas oportunamente eu quero pregar só sobre esse texto. Certas pessoas apresentaram desculpas. Ou seja, aqueles que não foram para o banquete, aqueles que não foram para a festa do filho. Eu quero te contar uma coisa, haverá um dia que vai ter um banquete de um filho, que o pai, que é um rei, está preparando o banquete do seu filho, as bodas do cordeiro. E aí o que aconteceu? Aqueles que tinham tido a oportunidade de estar no banquete, não foram porque apresentaram desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. É porque existem pessoas que compram propriedades, e que às vezes começam a se ausentar daquilo que está relacionado ao banquete do filho, porque precisam de cuidar da propriedade. Outro disse, olha, infelizmente eu não vou poder, porque verso 19, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, e eu vou experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, queria tanto, mas você sabe, eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao servo, vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E o servo disse, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelas ruas, pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aí, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Foi no final dessa história que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque quando aquelas pessoas que foram, estavam ali, a festa estava pronta para que eles desfrutassem do banquete. E então, aquele homem pôde falar, vocês foram escolhidos para esse banquete. Mas a grande verdade é que muitos tinham sido chamados, mas poucos foram os escolhidos. Você sabe que, vou confessar algo para vocês, tem um pastor, e que quero te falar que eu tenho um sonho de um dia poder trazê-lo aqui para ministrar na nossa igreja. O nome dele é Paulo Mazzoni. Ele, na minha opinião, é um dos pastores de igrejas locais na nossa nação, com um ministério um dos que tem um ministério mais surpreendentes do ponto de vista da simplicidade do coração, da extensão ministerial, da unção que carrega. Olha, como eu sou abençoado pelo ministério desse pastor da igreja central em Belo Horizonte. Um dia eu estava ouvindo uma palavra dele, e ele contou uma história que eu achei muito interessante. É engraçado porque isso se encaixa exatamente nesse ponto aqui do nosso sermão. Ele estava contando que ele era um jovem, e que na igreja dele tinha um grande missionário, abençoado, grande pastor, um cara que era pastor missionário. E um dia esse homem foi se mudar. E então ele, se eu não me engano, ia ser, não lembro se uma mudança, eu não lembro, ele contou a história, mas eu acho que era até a mudança de uma cidade. Então, enfim, eles foram preparar o caminhão que iria transportar a mudança desse missionário. Um missionário muito abençoado, que era de fato uma referência para aqueles jovens. E aí um dia, em uma das reuniões da igreja, nesse período que antecedeu a mudança desse missionário, o missionário virou para os jovenzinhos que estavam lá aprendendo com ele, falou, gente, eu vou me mudar, ele anunciou e tal, etc. E ele soltou um comentário, falou, olha, quem
Quem quiser, quem puder me ajudar na mudança, enfim, é uma oportunidade da gente estar junto aí, e eu vou embora, e estou indo embora, e tchau. Foi engraçado que quando ele falou isso, ele perguntou assim, alguém que quer me ajudar na mudança? E aí foi engraçado ouvir o pastor Paulo contando isso, que ele conta que ele olhou para o lado, que ele olhou para o outro, e ninguém quis ajudar o missionário a fazer a mudança. Quando ele olhou, e ele viu que tinha um convite, e ele viu que tinha uma necessidade, e ele viu que ninguém estava respondendo, sabe o que ele fez? Eu levantei a mão. E ele conta que quando ele levantou a mão, o missionário virou para ele e falou assim, Paulo, você está escolhido. Só que ele tinha sido o único que tinha levantado a mão. E ele falou, Paulo, é você então, você vai me ajudar. E aí depois disso, até umas 3 e 4 pessoas, parece que também foram ajudar. E no dia da mudança, ele conta que foi um negócio de louco, porque esse missionário, ele tinha um piano de cauda, um negócio pesado, o negócio não cabia, eu acho que ele morava num prédio, ele não cabia no elevador, eles tiveram que descer esse piano de cauda na escada. E ele falou, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu levantei a minha mão? Bateu aquele arrependimento, mas você sabe, depois ele ajudou e deu tudo certo. Mas o fato é, por que naquele dia ele foi chamado de ser o escolhido? Vou te contar, porque ele foi o único que levantou a mão. Amados, tem muitas pessoas que deixam de se envolver na obra, porque elas afirmam não terem sido chamadas. Mas eu quero dizer algo para você, muitos são chamados. Ao invés de você focar no chamado, você precisa focar na resposta que você tem que dar. A grande questão não está no chamado, a grande questão está na resposta. Você sabe, nós precisamos entender algo. Se você quer descobrir qual é o seu chamado, se você quer descobrir o que Deus quer que você faça, se você quer descobrir qual é a sua missão, eu vou te contar algo. Tem gente que pergunta e fala assim, pastor, como que você ouve a Deus? Como que Deus fala com você? Eu vou te contar. Ele prometeu que Ele estaria em um lugar todo dia nos esperando. E esse lugar é no quarto. E esse lugar é no secreto. Se você ter um tempo a sós com Deus, você vai descobrir o que você tem que fazer. Você vai receber qual é a missão da sua vida. Amados, Deus está à procura de novos Jehus, que irão entrar para os seus quartos secretos, para receber a unção que pode mudar o mundo. Muitas vezes a gente até tem alguns vislumbres, de imaginar o que Deus quer fazer na nossa nação, mas o problema é que tem muita desculpa. Casei, abri empresa, comprei uma chácara, agora eu tenho fazenda. Amados, não importa o que você tenha, não importa o que você recebeu, é o seguinte, abriu empresa, você vai ser um empresário para a glória de Deus, você vai ser um empresário para manifestar o reino na terra. Nasceu um filho, que bênção, agora na sua casa não servem mais só 2 pessoas a Deus, servem 3, esse tem que ser o nosso espírito. O que define o nosso ministério não é o nosso chamado, é a nossa resposta, é o nosso nível de entrega. Qualquer um que levantar as suas mãos hoje e dizer, Senhor, eu estou disposto a queimar por Ti, a pagar qualquer preço, e não transferir essa responsabilidade para outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o escolhido que Deus vai trazer para transformar essa nação. Decida hoje estar na turma dos escolhidos. Amados, a unção para transformar a nação está em um lugar. E é engraçado porque tem tanta gente que procura esse lugar. Tem tanta gente que acha que essa unção para transformar a nação está nos cultos abençoados. Glória a Deus pelos cultos abençoados. Tem gente que acha que está nas megas conferências. Glória a Deus pelas conferências. Tem gente que quer visitar as maiores igrejas do mundo. Vamos lá para aquelas mega churches americanas. Glória a Deus por elas. Vamos lá visitar aquelas igrejas que a gente canta as músicas dela aqui, que o Brasil traduz. Glória a Deus. Tem gente que fala, não, eu já sei, o negócio está lá em Israel. Eu queria ir para Jerusalém. Glória a Deus por Israel. Glória a Deus por Jerusalém. Mas eu quero dizer algo para você. A unção que você vai receber está no seu quarto te esperando. Glória a Deus pelos lugares.
Mas o lugar mais poderoso da terra é lá. Se você entrar para o seu quarto secreto, o óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça. Lá é o lugar do avivamento. O avivamento começa, é dentro de uma pessoa. As pessoas estão